Olá, meu querido, bom dia. Tudo bem? Tudo em paz? Graças ao nosso eterno Criador, nós estamos aqui, querido, mais uma vez para trazermos um estudo maravilhoso, um estudo onde vai nos trazer, não é, libertação cada vez mais desse sistema religioso, esse sistema corrupto que aí está, não é? Meus queridos, preste atenção nesse estudo que eu vou trazer para você. Preste atenção porque é muito importante. Quanto que um pregador ele cobra para pregar durante um dia de culto ou uma noite de culto? Ela pode durar ali 1 hora e meia, pode durar até 2 horas, né, de programação. Mas os pregadores pentecostais, principalmente, eles dão um preço, não é? Para eles pregarem 1 hora, 40 minutos. Então observe bem, quando a gente chama esse sistema de religioso, não é? De prostituto, os robozinhos do YouTube pegam a palavra rápido, né? E tem palavras que a gente não pode falar. Mas você sabe o que eu quero dizer, não é? Aquele nome, aquele pejorativo que Jerusalém ela foi chamada. O que quer dizer prostituição espiritual? É você fazer por dinheiro aquilo que deveria ser feito por amor. Então, quanto que um pregador ou uma pregadora eles cobram por noite de festividade ou por uma noite de pregação? Tem uma pastora aí no Brasil que ela é famosa, o sobrenome dela é Barros. Ela recentemente ela foi pregar nos Estados Unidos e ali ela cobrou US$ 5.000 por pregação. US$ 5.000, você sabe que hoje, se o dólar estiver valendo R$ 5, não é? 5 vezes 5, 25, daria R$ 25.000, não é? Se fosse aqui no Brasil, daria R$ 25.000. Agora você preste atenção numa coisa, querido. Como que se dá o nome para aquela mulher que ela vende uma noite de prazer? Uma noite de prazer que ela proporciona a alguém, a algum homem, ela dá preço. E você pode ali escolher. Você pode escolher em passar 1 hora, 2 horas, 3 horas ou até a noite inteira. O que acontece? Aquela mulher, ela vive daquilo, de vender o corpo. E esse vender o corpo, ele tem um nome, que eu não posso usar aqui, mas você sabe, não é? PROSTITO, não é? Então, como que se dá esse tipo de coisa no mundo gospel? Lá no mundo secular, você entende com a pessoa que vende o corpo está praticando uma prostituição. Complete você. E no mundo gospel existe a prostituição gospel. E como que se dá a prostituição gospel? É você vendendo uma coisa que deveria ser dado de graça. É você vendendo uma coisa que Jesus pediu para que quem fizesse isso, fizesse de graça. Porque de graça recebeste. E de graça você tem que dar. Mas é assim que funciona? É assim que acontece? Não. Então, quem pratica a prostituição é tanto quem cobra como quem paga. Talvez você nunca se deu conta que você está praticando uma prostituição espiritual quando você entrega o dízimo para sustentar pastor,
para sustentar ministério, para sustentar a, entre aspas, obra de Deus. O que acontece, meu querido? Se você não se der conta de que você, desde o momento em que você entra na religião, até o momento em que você desperta, você praticou uma prostituição espiritual. Por quê? É quem que cobra por 1 hora de prazer? Não é a prosti, não é? 1 noite de prazer, 1 hora de prazer, 30 minutos de prazer, 40 minutos. É a mesma coisa que está o mundo religioso. É as prostitutas espirituais. Quem paga e quem recebe. Quem vende e quem paga por aquele produto. Está praticando uma espiritual. Uma espiritual. Então, uma pergunta aqui. Quanto que Jesus cobrava por cada ensino que ele dava? Por cada pregação? Por cada ensinamento que ele dava? Quanto que ele cobrava? Nada. Por que ele não cobrava nada? Porque ele disse que de graça receber e de graça dar. Aí a cantora ou o cantor participa de um culto desse, aí o pastor presidente vai falar assim com o pregador: olha, se você arrecadar 10 mil, é 5 mil seu e 5 mil nosso. Se durante essa festividade for arrecadado 100 mil, é 50 seu, 50 nosso. Isso na proporção de 50%. Mas aqui mesmo, no meu estado, aqui conheço casos que antes do cantor chegar ou antes do pregador chegar na determinada cidade, denominação, eles combinam como que vai ser dividido o dinheiro arrecadado naquela programação. Se é 40%, se é 60%, se é 30%, se é 50%, se é metade, não é? É assim que é combinado. Então, meus queridos, isso chama-se prosti espiritual. Outra coisa que você não sabe. Quando na Bíblia existe ali o capítulo 13, o capítulo 17 e o capítulo 18 de Apocalipse, que ali são passagens que contam como que Jerusalém ela se corrompeu a ponto de se entregar, de mostrar a sua nudez para os reis da terra, para aqueles que faziam comércio com ela. Essa Jerusalém, aquela Jerusalém, não é? Ela própria se condenou. Por quê? Porque ela estava se vendendo, ela estava se alegrando, ela estava se prostituindo com os reis da terra a ponto de perder a sua identidade com Deus. Então, na dispensação da lei, o que aconteceu? Israel perdeu a sua identidade com Deus. O resultado foi o quê? Juízo. Então, querido, toda vez que você vê um escândalo no Brasil ou no mundo, com um cantor, com uma cantora gospel, com um pastor, com uma pastora, com um missionário ou uma missionária, é o resultado de quê? É o resultado das suas prostitutas. Não é mão de Deus, querido. Você tem que entender que o juízo de Deus, o último juízo de Deus, aconteceu ali em Jerusalém, em Israel. Desde que Jesus Cristo mesmo disse que o homem, após o juízo, ele passaria a ser juiz da sua própria vida, da sua própria idoneidade. Ele passaria a ser o juiz das suas próprias ações. Alberto, está escrito isso? Sim, a lei da semeadura. O que é a lei da semeadura? A lei da semeadura é você colher aquilo que você plantar. Então, quando o próprio Jesus disse, né, que o homem ele
iria colher aquilo que ele plantasse, ele estava dizendo que Deus não mais traria juízo sobre a humanidade, ou seja, tudo que acontece com o ser humano hoje é o resultado das suas escolhas. Nós temos relatos, não é, entre casais. Quantas mulheres e quantos homens que vivem uma vida indisciplinar, uma vida de fantoche, uma vida de fantasia no que diz respeito ao casal. Tem casal que vive junto dentro da mesma casa, só que não é mais família. O marido vive de um lado, a mulher vive de outro, o marido não dorme mais com a mulher não dorme mais com o marido, a mulher não dá mais satisfação ao marido, o marido não dá mais satisfação à mulher. Por quê? Porque, gente, eu canso de falar. Homens, não traiam as suas esposas. Esposas, não traiam os seus maridos, porque a pior dor que existe é a dor da traição. A traição, querido, é uma cicatriz que ela não fecha mais. Você já teve um espelho na sua casa que sem querer você quebrou ele? Eu já fiz isso. Eu já tentei consertar espelho depois de quebrado. Quando eu era adolescente, quando eu era jovem, para aproveitar o espelho era uma dificuldade danada. A gente tinha condições nem de comprar um espelho. Eu, quando eu era criança, era moleque, eu procurava espelho na rua, eu procurava espelho no lixão, né? Então, quando o espelho de lá de casa, né, quebrava, às vezes eu procurava um jeito de consertar o espelho. Mas o espelho quebrado, mesmo que você conserte ele, a sua imagem, ele volta a ser a mesma? Não, né? Não volta não, né? Por que não volta? Porque ele foi quebrado. Assim é a confiança. Confiança entre casal, você pode até querer costurar, mas a imagem nunca será mais a mesma. Eu tenho exemplo na minha vida, na minha vida. Eu costumo dizer uma coisa, queridos, que quando Deus, ele se divorciou, ele separou, ele abandonou Jerusalém física por causa das suas prostituições. Ali em Apocalipse capítulo 17, capítulo 18, a Bíblia diz que de tanto Jerusalém trair o nosso Deus, o nosso Criador, um dia ele falou, bom, até aqui já deu. Até Deus teve um momento que ele disse que não dá mais. Queridos, então nós observamos que esse mundo espiritual que nós vivemos, ele é terrível. Ele é terrível. Então essas pessoas estão cometendo traições com o nosso Criador, estão sendo infiel, assim como foi Jerusalém, a figura da mulher, né? A figura da mulher infiel, Jerusalém física. Então as pessoas estão cometendo nesse mundo gospel espiritual, estão praticando as mesmas coisas e talvez uns sabem, uns se deram conta disso ou estão se dando conta disso, só que eles não assumem. Sabe o que acontece? Tanto quem cobra quanto quem paga é um prostituto espiritual. Então é bom que você reveja os seus conceitos, porque muita gente pensa, querido, deixa eu pegar o meu celular aqui. Muita gente pensa que todo ser humano
ele é filho de Deus. Muita gente pensa assim. As pessoas falam assim, mas eu posso fazer o que eu quiser, não vai acontecer nada comigo, porque todos nós somos filhos de Deus, independente de uma coisa ou de outra, eu vou para o céu, o meu espírito, ele volta para Deus. Será? Será que ele volta? Eu vou te falar uma coisa. Você acha que é rapidinho? Quando você lê João 1 e 12, preste atenção no que eu vou falar. Quando você lê João 1 e 12, a Bíblia diz ali que o direito de serem chamados filhos de Deus é dado àqueles que recebem e creem no nome de Jesus. Em contrapartida, a Bíblia não diz que todos são filhos de Deus. Você já tinha visto isso? Eu não estou com minha Bíblia aqui não. Não estou com minha Bíblia aqui não. Mas pense nisso. João 1:12. Eu vou terminar o vídeo e eu vou ver se dá para pegar a Bíblia aqui. João 1:12. João 1:12. Vou pegar aqui, meus queridos. Tem um pouquinho de paciência aí. Vamos olhar aqui, João 1:12. Vamos ver o que diz aqui. João 1:12. Fala assim, ó. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora você pega esse texto aqui e você dá uma olhadinha em Romanos capítulo 8. A luz verdadeira que ilumina todos os homens, João 1:9. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, àqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Em contrapartida, Romanos capítulo 8 diz que não é todo mundo que tem o Espírito de Deus. Aqui está, ó, Romanos capítulo 8. Já estou terminando o vídeo, tá bom? Para não te ser muito cansativo, ó. Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Romanos 8:8. Vós, porém, vós quem? Os romanos cristãos. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é, tá vendo a condicional aqui? Dá para você entender a condicional? Se é que o Espírito de Deus, Espírito com E maiúsculo, se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós estamos lendo o que está na Bíblia ou estamos inventando? Hein? O que você me diz? Não é invenção, não. Então, uma coisa que eu quero te pedir: entenda a Bíblia na visão do Evangelho Eterno. Tá bom? E assim você vai chegar realmente a um denominador comum. A prostituição espiritual está aí. Tanto quem cobra como quem paga está cometendo esse delito chamado prostituição. Então, não seja mais um desses enganadores aí, tá bom? Que Deus te abençoe
rica e poderosamente. Quem cobra por uma noite de prazer, você sabe quem é. Você sabe quem é. E esses pregadores de Araque e essas pregadoras estão cometendo esse delito aqui, ó. Quem cobra por uma noite de prazer, você sabe quem é. Deus que te abençoe e abra sua mente. Amém.